Olá, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo, agora aqui semanalmente no jornal Maio. Eu hoje tenho comigo a Sónia Viegas, enfermeira e dirigente do CITEU, Sindicato dos Enfermeiros, todos os enfermeiros, e a Ana Dias, dirigente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e Aviação Civil e comissária de bordo. Muito obrigada às duas. Obrigada. Nós vamos conversar sobre turnos, sobre maternidade, sobre o pacote laboral, sobre o estado do país e também sobre sindicalismo, os desafios do sindicalismo. Mas eu ia começar, se calhar, por algumas ideias bizarras que acontecem no mundo do trabalho. Vamos também falar, peço desculpa, não me quero esquecer porque isso é absolutamente central. Esta ideia de que os enfermeiros mudam pensos e de que o pessoal de voo e cabine está lá para servir cafés é uma ideia não só que visa humilhar e diminuir a centralidade destas profissões, mas eu vou tentar sustentar que estas profissões são profissões centrais de cuidado e segurança. São, portanto, das profissões mais importantes que nós temos na nossa sociedade. E, como eu disse, eu ia começar por algumas ideias bizarras. Ana, eu não posso começar por deixar de começar por esta ideia que nós descobrimos quando fizemos os estudos convosco e nas várias entrevistas, que uma das companhias cujos trabalhadores vocês representam, em vez de ter uma lista do empregado do mês, tem uma lista dos incompetentes do mês que a fixa na sala onde todos passam, onde todos os trabalhadores passam. É verdade. E a métrica avaliada nesse caso eram as vendas a bordo, nem sequer aquilo que nós somos qualificados, porque nós somos qualificados para garantir a segurança do voo. Essa é a nossa principal função, para combater fogos a bordo, para evacuar de uma forma mais eficaz possível em caso de emergência, para primeiros socorros a bordo quando é necessário. E neste caso nós éramos avaliados consoante as vendas a bordo que desempenhávamos no mês. Portanto, consoante as batatas fritas e as raspadinhas. Exatamente. Que não vendiam. Exatamente. E os 10 piores daquele mês tinham o seu nome afixado na sala de tripulações para toda a gente poder ver. Era uma humilhação para nós, como é óbvio. E aqueles 10 eram premiados com um dia de formação de vendas retirados de um voo e colocados numa sala um dia inteiro com uma formação de vendas de todos os produtos que tínhamos a bordo e de facto funcionava, porque mais ninguém queria depois passar pela humilhação novamente. Pela humilhação. Sim. Eu gostava de lembrar, para quem está lá em casa a ouvir, que a função primordial, como a Ana acabou de dizer, do pessoal de voo e cabine é segurança. E isso significa que estes trabalhadores estão permanentemente mobilizados, o seu corpo, e é de corpo que nós estamos a falar, o seu corpo está permanentemente mobilizado para ouvir, para o olfato, para a trepidação. Portanto, há uma série de sinais, o servir o café, o agradar às pessoas, agradar é muito importante, essa também faz parte das profissões de atenção e de cuidado, ou seja, isso é um movimento que garante que as pessoas que vão a bordo não se sintam mal, as pessoas que vão no avião se sintam acarinhadas, no fundo é um gesto de afeto, agora já não é um gesto de afeto porque é vendido, não é? Mas tudo isso é secundário àquilo que é absolutamente essencial, que é a questão da segurança. Ana, quando vocês são obrigados a vender produtos, isso não desmobiliza a vossa atenção, que está primordialmente focada na segurança, para questões como a venda a bordo? Há companhias, de facto, que utilizam esses parâmetros para avaliação do desempenho do tripulante e que estabelecem targets para serem atingidos em determinadas rotas, com determinados passageiros. É normal que os tripulantes foquem nisso também, porque também não querem desempenhar um mau papel, não querem ter uma má nota, vamos dizer assim, uma má avaliação. E a verdade é que a competitividade neste setor é grande. Até as companhias de bandeira agora, não é? Deixaram de oferecer algumas refeições em algumas rotas e passaram a ter vendas a bordo. Passámos a ter cada vez mais formações nesse sentido. Em algumas companhias nota-se que aquelas formações de segurança que nós temos obrigatórias todos os anos para refrescar os procedimentos são cada vez mais curtas. Portanto, por exemplo, numa das companhias de 3 dias passou para 1 dia anualmente. Portanto, o foco está mais virado para aí, para as vendas. E nós
é normal que também estejamos a pensar no assunto, sim. Claro. É normal que a nossa atenção por vezes não esteja tão virada para a segurança. Tenho também a Sónia Viegas, enfermeira dos cuidados intensivos de um grande hospital, o Hospital de Santa Maria, e dirigente do CITEU. Sónia, antes de eu ir a esta profissão de cuidado, que eu também quero defender aqui a minha dama sob o ponto de vista do que é que são condições dignas de trabalho, vocês sabem no defender melhor do que eu, porque é a vossa vida, é o vosso trabalho, eu queria só tentar conceptualizar algumas coisas. Tu passaste por uma experiência que foi a da greve cirúrgica, fizeste parte daqueles que organizaram a greve cirúrgica, que foi uma greve organizada com fundo de greve à escala nacional e que utilizou táticas de greve muito comuns no século XIX, no século XX e aliás absolutamente comuns em vários países do mundo hoje em dia, que é um fundo público de apoio à greve. Essa greve foi retratada nos média de forma generalizada como vocês estavam a matar os pacientes. O que é que verdadeiramente estava a acontecer quando estavam a dizer que vocês estavam a matar-nos? Pois não estávamos certamente a matar pacientes. O que verdadeiramente estava a acontecer, estávamos a operacionalizar uma forma de luta à data inovadora. Nunca se tinha feito, pelo menos na minha profissão, uma forma de luta desta natureza, e os colegas do Bloco tinham mínimos para assegurar, que são os mínimos da greve, que foram conhecidos na altura. Só para quem está lá em casa e não acompanhou, quais é que são os mínimos? O que era essa forma de luta inovadora? Em que é que consistia? Eu digo inovadora por causa do fundo de greve. Mas como é que era a greve? A greve era só no bloco operatório? Era. E os outros enfermeiros todos davam uma cotização para aqueles que faziam greve no bloco operatório? O que estava a acontecer nessa altura, essencialmente, foi uma greve ao nível dos blocos operatórios, em que todos os colegas que aderiram a essa forma de luta tinham mínimos efetivamente para assegurar, portanto não estavam a deixar morrer pessoas ou não deixar de operar alguém que fosse prioritário ou que tivesse em risco de vida. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma greve mais ao nível da cirurgia programada, portanto as urgências continuaram a funcionar normalmente, e ao nível da cirurgia programada essencialmente operou-se cirurgias oncológicas, ao ponto de, em vários hospitais, as listas de espera das cirurgias oncológicas ficaram a 0. Portanto, fazendo o balanço, provavelmente esta forma de luta até veio ajudar muito as pessoas que estavam em lista de espera em cirurgias oncológicas. Eu comecei por estes dois temas aparentemente tão dispares, porque quando nós estudamos o trabalho e vos ouvimos, apercebemos-nos sempre de coisas inimagináveis que se passam e que as pessoas não conhecem. E estes são dois exemplos bastante significativos de algo que é completamente desconhecido, que é um sistema de gestão de recursos humanos que promove sistematicamente a humilhação dos seus trabalhadores em vez de acarinhá-los. E, neste caso, uma tutela política que usou sistematicamente a mentira para garantir que derrotava a greve, que era esse o seu objetivo primordial. E, na verdade, a pergunta é para as duas. Vocês sentem muitas vezes, e os vossos colegas, quer num setor, quer noutro, que a tutela, quem está lá em casa ou os jornalistas, porque na verdade são 3 setores diferentes, não sabem o que é o vosso trabalho, não sabem o que é que se passa? Eu sinto que muitas vezes a população em geral, penso que não sabe efetivamente qual é que é o papel do enfermeiro no sistema. Se calhar as pessoas que têm mais necessidade do acesso aos cuidados ficam com uma ideia, mas acho que o papel do enfermeiro não está onde deveria de estar na cabeça das pessoas. Acho que ainda falta aqui alguma informação relativamente a isso, depois podemos explorar um bocadinho mais. Relativamente à tutela, só não sabe o que não querem saber.
porque efetivamente até tem encargos de nomeação por tudo o quanto é lado, como sabes, portanto só não sabe quem não quer saber. E sim, no meu caso, sinto que a minha profissão está desvalorizada relativamente pela tutela, mas é uma desvalorização que não é só de agora, nos últimos 20 anos talvez. Sim, isso sinto eu e os meus colegas diariamente no terreno. Sim, o tema da ausência de reconhecimento, também sentem isso, Ana? Sim, em relação à nossa tutela eu sinto mais porque a nossa legislação não está regulada nem legislada para profissões atípicas como a nossa. Nós temos muitas especificidades no nosso setor em que não nos podemos enquadrar. Vou dar um exemplo no direito à amamentação, mas há muitos outros. Nós não podemos chegar uma hora mais tarde ao trabalho nem sair uma hora mais cedo, porque o avião não pode fazê-lo por nossa causa. E em muitas situações e em muitas cláusulas do Código Laboral nós tentamos adaptar às nossas situações e é perceptível quando falamos com pessoas da tutela ou com pessoas até de entidades fiscalizadoras como a ACT ou a CITE ou até grupos parlamentares, a dificuldade que é perceber de enquadrar a nossa profissão na legislação que existe. E isto passa-se a nível nacional como a nível europeu. É muito difícil. Era preciso regulamentar muito mais. Claro. Sónia, durante a greve cirúrgica, além daquele espetáculo, enfim, de desinformação e de mentira que foi feito contra a vossa greve, há 2 momentos que eu gostava que tu nos contasses. Como é que vocês efetivamente organizaram a greve? Vocês iam falar com os vossos colegas do bloco? Como é que recolhiam o dinheiro? Onde é que se encontravam? Coisas que parecem muito singelas, mas são tão importantes para se perceber. Por outro lado, como é que vocês lidaram com as pressões? Porque numa greve, já sabemos, a ameaça de processos disciplinares, a coação, os olhares de lado. Como é que vocês lidaram com estes 2 lados da organização da greve? Que é disso que se trata, não é? Sim. A organização teve a sua complexidade, não é? Foi um grupo de enfermeiros 5. Portanto, meses antes nós começámos a ir ao terreno, falar com todos os colegas dos blocos operatórios que eventualmente pudessem aderir a esta forma de luta. O fundo de greve participava quem queria participar, e os colegas depois, entretanto, claro, recebiam o seu salário, digamos assim, vindo desse fundo de greve. Durante a greve... Isso foi tudo auto-organizado por vocês? Tudo organizado, fundo de greve, exatamente. Dar aos colegas, tudo isso? Tudo organizado por este grupo independente, exatamente. Durante a greve, os principais constrangimentos, houve sim muita pressão para não ser operacionalizado a greve ao nível dos blocos operatórios, colegas a serem ameaçados, coagidos para terminar aquela medida. Quando chegou à altura de que os colegas, porque isto teve um escalar, mas houve uma altura em que os colegas se recusaram também a fazer a cirurgia adicional, o chamado CIGIC, aumentou ainda mais a pressão nos blocos. O que é a pressão nos blocos? Quando digo pressão, é mesmo ter ali profissionais, até de outras classes profissionais, a tentar boicotar a forma de luta. Pronto. Portanto, e a tentar, de certa forma, coagir os colegas a desistirem daquela forma de luta. E vocês faziam plenários regulares, faziam reuniões regulares? Nós estivemos sempre disponíveis via telefónica, porque todos os colegas tinham os nossos contactos telefónicos. Não havia ninguém que ficasse sem algum apoio ou alguma coisa que necessitassem. Quando as notícias... Foi 24 horas por dia de telefone? Foi 24 horas sobre 24, foi um grande desgaste também. E também foi um grande entusiasmo? Ou são palavras minhas, são desejos meus? Não, também. É assim, nós acreditávamos que no fim iríamos ter algo de palpável. Não aconteceu.
efetivamente não aconteceu. Bom, para quem é bom informar lá em casa que a greve foi derrotada com uma requisição civil por parte do governo. Foi. E uma requisição civil que teve por base, lá está, as mentiras. E isto, para quem estava no terreno e sabia o que se passava, era muito difícil também lidar com esta pressão, porque ninguém gosta de estar em casa e ser apelidado de assassino ou que estamos a matar pessoas, quando a enfermagem efetivamente é completamente ao contrário disso, não é? Nós estamos pró-vida e estamos a investir na vida das pessoas. Cheguei a receber muitas vezes telefonemas a altas horas da noite de colegas que só queriam desabafar porque estavam mesmo muito angustiados com as notícias que iam ver, que apareciam claro. Ao longo do tempo, sim. Vou voltar à pergunta anterior. Ana, grande parte vocês têm, pela legislação europeia, uma espécie de disponibilidade permanente para o trabalho, ou seja, um trabalhador pode ser avisado com horas de antecedência que vai trabalhar? Sim, nós temos as chamadas assistências em casa ou assistências no aeroporto, mas para essas estamos preparados para a qualquer momento nos ligar e dizerem que precisam de nós para um serviço e temos a vida organizada para tal. Aqui a nossa maior preocupação tem a ver com os tempos de descanso e a forma como as empresas nos alteram a escala de um dia para o outro. E que isso é que isso está a acontecer. Está a acontecer, ainda o ano passado uma das companhias aqui em Portugal fez uma greve só por causa disso, porque de facto não conseguimos, já é difícil pelas características da aviação e por todos os fatores externos que influenciam a nossa operação e que podem acontecer, e esses nós entendemos. Quando as empresas tentam maximizar a operação com menor número de trabalhadores e depois quando se deparam com estas circunstâncias alteram-nos as escalas constantemente, dia após dia, em que nós não nos conseguimos organizar nem de um dia para o outro, em que nos alteram a escala da manhã para a noite, de noite para a tarde, em que de um dia para o outro temos que telefonar a babysitters, amas, reorganizar tudo. E quando isso acontece regularmente, por vezes várias vezes por dia, isto levou a um cansaço extremo das pessoas, dos trabalhadores. Temos muitas pessoas de baixa psicológica ainda, desde o ano passado, e isto acontece frequentemente e é uma coisa que, infelizmente, embora se diga na nossa legislação europeia que não deve acontecer, não proíbe. E então, fora os tripulantes que estão protegidos pelos acordos de empresa aqui em Portugal, graças às negociações com os sindicatos, fora esses tripulantes, todos os outros estão sujeitos a essas alterações todos os dias. E é justamente uma das propostas deste governo no pacote laboral é acabar com essa proteção nos acordos de empresa, porque torna, de facto, a contratação coletiva desaparece praticamente segundo esta nova legislação laboral. Sónia, vocês têm um problema semelhante nos horários, bem, e eu não posso deixar de fazer aqui uma declaração de interesse. Eu sou realmente contra o trabalho extra e contra o trabalho noturno. Acho que ele só deve ser usado em situações absolutamente excepcionais, e nós neste momento temos mais de 1 milhão de trabalhadores sistematicamente a trabalhar por turnos. Isso é destrutivo da vida e da saúde das pessoas. Agora, há profissões, enfermeiros, médicos, no caso do pessoal, que estão sujeitas a alterações que são inevitáveis. Não é inevitável, não há razão nenhuma para um trabalhador estar às 10 da noite a vender coisas num supermercado. Há 20 anos não estava e todos nós éramos mais felizes, penso eu, pelo menos. Não há razão nenhuma para se estar a produzir carros às 3 da manhã, mas estas vossas profissões são profissões em que realmente a compensação tem que ser redução do salário, dos horários de trabalho, aumento salarial, redução da idade da reforma, ou seja, havia uma série de compensações para estes horários tão disruptivos. No caso dos enfermeiros, também o pacote laboral quer, não só no caso dos enfermeiros, mas no caso de milhares de trabalhadores, introduzir de facto o horário de trabalho de 50 horas semanais com um banco de horas que o trabalhador sequer fica a conhecer que existe. Como é que é, se tu conseguisses explicar lá em casa, Sónia, o que é isto de um banco de horas? Porque muita gente ouve e parece assim uma coisa meio abstrata. O que é que significa num dia concreto um banco de horas? Um banco de horas significa estar a dar poder à minha entidade patronal para usar o meu tempo pessoal à sua mercê. Isto acho que de uma forma simples para as pessoas perceberem. Portanto, sem ser por mútuo acordo, eu posso
a entidade patronal pode-me ajustar o meu horário consoante a necessidade que acha que tem para aquele volume de trabalho. Eu, enquanto trabalhadora, não consigo perceber qual é que é a vantagem para mim, porque não vai haver vantagem para o trabalhador, na maioria das instituições. Porquê? Porque vamos trabalhar as tais 50 horas, que podemos trabalhar até às 50 horas semanais, embora dentro de determinados limites, que é o que diz a lei. No entanto, as instituições, para ultrapassar os limites, é o que se vê diariamente, e dou-lhe um exemplo muito simples. Não existe banco de horas legislado no setor público. Não existe desde 2020. Mas ele é aplicado. Como? Irregularmente. Como? Portanto, Como é que é aplicado? A irregularidade já existe, porque quando eu tenho horários com 20 e 30 horas a mais e tenho efetivamente uma coluna com um banco de horas, com essas horas a mais, isto é ilegal, é irregular, isto já existe, já se passa e são horas que ficam lá até alguém se lembrar ou de dar um dia ao enfermeiro, que é muito difícil, porque com a escassez de recursos humanos nós não conseguimos gozar aquelas horas em tempo, e quando nos são pagas, lá está, é um valor extremamente baixo, porque não são horas propriamente de trabalho extraordinário. E neste código, nesta proposta de código, não vão ser mesmo, ou seja, se forem pagas, são pagas em singelo, portanto em num valor que não corresponde ao trabalho extraordinário, que efetivamente é, não é? É, não no conceito de banco de horas. Claro. O banco de horas tem o conceito de poder aumentar aquela... O banco de horas, na verdade, é trabalho extra pago como se fosse um trabalho normal, e é a extensão do horário de trabalho. É a exploração do trabalho dos profissionais, claro, para obter mais claro, rendimento para a empresa. Claro. Até porque, em comparação às nossas horas extraordinárias, sim, vai haver muita poupança. É uma poupança, mas à custa da exploração das pessoas, que ficam claro, muito mais tempo a trabalhar, muito menos tempo com família e tempo pessoal para dedicar ao trabalho, a custo de quê? Não é compensatório. Quando me diz, vais ter mais dias de férias, não vou. Porque se não há recursos humanos, também não me podem dar mais dias de férias. Claro, porque não substitui. Depois, quando der jeito, também vais gozar em tempo estas horas que estás a fazer a mais para a empresa. Não vou. Isto não é verdade. Voltamos ao mesmo, se há falta de recursos humanos, eu quando quiser gozar aquelas horas em tempo porque me dá jeito, não vai ser possível, porque o serviço não vai permitir. Em termos de pagamento em dinheiro, ok, dinheiro é o quê? É a hora normal de trabalho. Portanto, aquele tempo todo que a empresa me aumentou o meu horário normal de trabalho não me vai compensar em nada. Tu falaste aí de uma palavra família, e nós vemos sistematicamente estes partidos de extrema-direita e neofascistas falarem muito de família, proteger a família. A verdade é que o PS viabiliza este orçamento e o PSD, a IEL e o Chega apoiam este pacote laboral. Ora, este pacote laboral, as vossas condições de trabalho já tornam praticamente inviável a maternidade desejada. Quer dizer, se as mulheres quiserem ter filhos, não conseguem ter filhos com estes horários de trabalho. Como é que vai ser com o novo Código Laboral? Ou seja, na verdade, esta palavra família está a ser emprego pelas pessoas erradas, porque com a descrição que vocês acabaram de fazer, uma vez que nós já não vivemos em comunidades, em aldeias, não temos os avós perto, a maioria das pessoas sequer tem dinheiro para pagar babysitters, e o resultado está aí. Cada vez as mães são mães mais tarde, também com custos imensos, porque é muito cansativo. Enfim, como é que vocês pensam esta questão? Porque isto é uma questão gravosa para homens e mulheres, evidentemente, porque as crianças são cuidadas pelos dois e são-no cada vez mais, mas particularmente para as mulheres é uma questão fulcral. Este pacote suporta medidas que vai dificultar ainda mais para uma tripulante de cabine ou uma enfermeira com estas condições pensar em poder ser mãe. Quem já é mãe neste setor enfrenta imensos desafios, quer a nível da amamentação, a nível de horários regulares, tempo para estar com os filhos, a organização pessoal, a conciliação da sua vida familiar já é muito, muito, muito difícil. E parece que este governo ou estes partidos estão a querer oferecer ferramentas à empresa
para nos tirar ainda mais essa disponibilidade e a desencorajar ainda mais as mães a terem filhos. Cada vez têm mais tarde, cada vez gozam menos tempo com os filhos cada vez gozam menos tempo com os avós e, portanto, é dificultar ao máximo e vemos isso em inúmeras propostas aqui suportadas pelo Governo, em muitas delas, mesmo nos contratos a termo, por exemplo, em que estamos a alargar outra vez o período, estamos a retroceder outra vez na lei. Na verdade, o que este pacote propõe é que as pessoas podem ficar 30 anos com contratos. Podem nunca efetivar. Podem nunca efetivar, porque com a lógica, pasme-se, de que o seu contrato anterior não efetivou, essa é o que justifica que não é efetivo no próximo. Quer dizer, esta é a lógica que está subjacente, evidentemente, ao lucro e não qualquer lógica legal. Sónia, como é que tu vês esta questão da família com ou sem maternidade? Porque a família não é só maternidade, ou seja, o tempo para descansar, tempo para não fazer nada. Quer dizer, tempo para repor as próprias forças. Nós estamos a falar de uma extensão do aumento do horário de trabalho, que significa que as pessoas sequer conseguem repor a própria força muscular, física, o sono, não é? E vejo essa questão com o feedback que me é dado praticamente diariamente pelos colegas que são pais e mães. Claro, tenho mais um contacto com enfermeiras mães, tendo ou não apoio familiar. Esse apoio familiar pode ou não ser... dar um exemplo, a minha mãe está disponível, mas não tem a obrigação de ficar com o neto enquanto eu vou trabalhar. Alguns colegas usam realmente esse apoio familiar porque têm e organizam-se assim na vida dos turnos, mas grande parte dos colegas não têm efetivamente esse apoio familiar, portanto precisam de um horário diferente, que não estejam a fazer turnos para poder acompanhar as crianças, porque eu saiba, ainda não há crianças que se possam abandonar nos infantários, e os infantários têm horários muito embora já haja essa barbárie de creches abertas à noite e creches, ou seja, crianças à partida não se vai abandonar os filhos dos profissionais de saúde. Então, do que é que estes colegas também se queixam? Quando colocam um horário flexível, sentem ali um bocadinho a pressão de todos os lados. E não é só, neste caso, acaba por não ser só pressão de direções ou chefias, acaba também por ser dos próprios colegas. Porquê? Porque na nossa profissão a maioria dos serviços laboram 24 horas, à exceção dos cuidados de saúde primários, tem um horário diurno, mas os serviços hospitalares é raro aquele que não funciona 24 horas. Com a escassez de recursos humanos, o que é que eu preciso? Preciso de trabalhadores que façam turnos, como é óbvio. Neste momento a realidade é a realidade ao contrário. As pessoas que querem mais tempo para a família vão evitar fazer os turnos. E não é só o evitar, é o evitar porque não conseguem se organizar com a parte dos filhos menores. Pronto, então o que é que fazem? Horário flexível. O horário flexível não precisa ser só de manhãs, de segunda a sexta, mas vamos apontar que esse é o horário mais pedido para se organizar em termos familiares. Ora, aumenta a pressão no serviço porquê? Porque quem tem de fazer as tardes e as noites é quem não tem esse tipo de horário. Portanto, aumenta a pressão das pessoas sobre que ficam a fazer turnos. E está-se a intensificar o uso desse direito, e bem, claro. No entanto, torna-se incomportável fazer horários... Cria um mau ambiente laboral também, porque horários acabam por ser... Pronto. Sentem-se muito... E vamos bater na mesma tecla, escassez de recursos humanos. Claro. E aqui o trabalho por turnos não é só a escassez de recursos humanos, é a parte compensatória em comparação claro. De eu fazer turnos ou de ter um horário claro. Diurno. Nós estivemos aqui a falar de coisas bastante... eu queria ainda trazer aqui dois assuntos, que é o que é que se passa com a qualidade dos passageiros, da vida dos passageiros, enxouriçados, e o que é que se passa com as mulheres que andam a parir em ambulâncias e o que é que vocês como dirigentes sindicais têm a dizer sobre isto? Isso era uma questão que eu ainda queria, mas antes de ir a essa, que é no fundo o olhar do sindicato para o país e para a política com P maiúsculo,
olhar para esta questão do vosso trabalho do ponto de vista, nós tivemos aqui a falar de coisas elementares, até parece estranho, no século XXI estamos a discutir que as pessoas não têm que trabalhar 50 horas, que têm direito a ter família, têm direito a ter casa, isto parece tudo uma conversa meio, enfim, surreal, não é? Um retrocesso imenso. Mas há questões que são questões absolutamente centrais que têm a ver com o próprio sentido do trabalho, com a própria paixão pelo trabalho, e que os métodos da gestão tornam, quer dizer, mesmo com o trabalho mais regulamentado, com horários muito decentes, etc., os profissionais acabam por se ver cada vez mais expropriados da capacidade de decidir, da autonomia, de um bom ambiente de trabalho, de um bom ambiente de cooperação, de equipas que se reconhecem, de ter os mais velhos que são um apoio e que assumem responsabilidades, ou seja, há todo um ambiente tóxico no trabalho, que do nosso ponto de vista acreditamos que é uma forma de gestão de recursos humanos, infelizmente é uma coisa propositada para infernizar a vida aos trabalhadores. Vocês sentem essa experiência nos vossos locais de trabalho? Se calhar começava por ti, Ana. Sim, sentimos alguma competição. Por exemplo, há pouco estávamos a falar dos contratos a termo. Cada vez mais contratam contratos a termo e depois nem todos os trabalhadores ficam. E eles sabem disso. E então há uma competição entre eles, lá está, ao nível das vendas, por exemplo, ao nível daquilo que não interessa realmente e daquilo que não é o foco da nossa profissão. Em relação ao panorama, é com muita preocupação que nós vemos isto acontecer. Nem queríamos acreditar quando ouvimos as palavras da Ministra a falar, por exemplo, da amamentação, a generalizar que as mães não querem trabalhar, pegando em exemplos de má fé que nem quantificou, apenas generalizou, e em vez de punirmos e fiscalizarmos, não, vamos enfraquecer a nossa legislação e em todas as medidas que nós temos conhecimento daquilo que querem mudar, é realmente suportar, dar ferramentas, entregar de bandeja às empresas para os nossos contratos ficarem cada vez mais precários e as nossas condições ficarem ainda mais pobres. É incentivar a subcontratação, é incentivar que as empresas deixem de se responsabilizar por nós, querem baixas por doença, querem maternidade, paternidade. Nós conseguimos ver, e este pacote ainda nem sequer foi a votação, já há imenso tempo que se fala dele, e nós já conseguimos ver as empresas agir de outra forma, em relação aos horários flexíveis. A própria CITE, que emite pareceres, já mudou o seu mindset. CITE, que é a Comissão de Igualdade para o Trabalho e Emprego. Okay. Já mudou o seu mindset em relação aos horários flexíveis. A própria medicina do trabalho, quando se pede as declarações de amamentação, já está a mudar o mindset destas entidades. É muito importante isso que estás a dizer, ou seja, só a ameaça deste pacote legislativo já fez as empresas agirem de outra forma em relação a quem trabalha. Já, é importantíssimo. Mesmo aos acordos connosco, com os sindicatos, já alterou a sua palavra. Em relação aos horários flexíveis e aos trabalhadores da TAP, por exemplo, tinham prometido ao sindicato, e foi uma das medidas que nos fez evitar e desconvocar uma greve, foi que os horários flexíveis seriam dados aos trabalhadores até quando o infantário fechou, o infantário da TAP, e neste momento a TAP já não está a fazer isso, já não lhe interessa. Bom, e como já tem uma ajuda da CITE, isso já... Portanto, é isto que estamos a fazer, é entregar de bandeja às empresas para fazer o que quiserem connosco, com os nossos contratos. E, Sónia, tu sentes também isto? Há várias realidades dentro da profissão. Pronto. Há os que trabalham no centro de saúde, os que trabalham no meio especializado, etc. Ou seja, há muito tipo de enfermagem. Sim. Mas sentes, deixa-me voltar primeiro à questão inicial, o sentido do trabalho, porque, por exemplo, uma coisa que nós, enquanto que no estudo que fizemos sobre o pessoal de voo, nós, o Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, acentuámos muito esta questão de eles são os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso corpo que sente a segurança do avião. No caso dos enfermeiros, foi-nos muito querida a ideia de que o trabalho da enfermagem não se contabiliza a mudar pensos ou a dar injeções. Há um trabalho da enfermagem que sequer é avaliado, que tem a ver com o próprio corpo. Quando eu digo o corpo, é uma coisa, enfim, muito estudada na psicodinâmica do trabalho, que é só a
afetuosa com que vocês chegam a um doente é metade do caminho andado para o doente conseguir falar com vocês, conseguir chegar ao pé de vocês, ou seja, esses gestos que parecem, aquela pessoa é mais querida comigo, olha, aquela enfermeira é querida, aquela não, aquela é bruta. Na verdade, tudo isso é um trabalho de corpo, que é um trabalho altamente especializado de cuidado, de afeto, de atenção. Isso sequer nem sequer entra na qualidade, não é? Exato. Entrava há 30 anos quando a nossa chefe, que era... Sim. Então, se fosse eleita em gestão democrática, nos dizia, fizeste uma coisa maravilhosa, e a gente, uau, isso é que foi um verdadeiro reconhecimento, ou fizeste um erro, a pessoa ficava triste e ia corrigir, pronto. Agora não, agora tem que entrar numa folha de Excel, para entrar num algoritmo, para ser depois, entrar nas plataformas, para expropriarem de facto o trabalho, tentarem ficar com esse saber. Bom, já alonguei imenso, não te quero tirar a palavra, queria mesmo era ouvir-te sobre isto as pessoas queixam-se da falta de sentido do trabalho, da falta de autonomia, da falta de paixão, da falta de... Não, na grande generalidade dos enfermeiros, o enfermeiro, e principalmente para estar em Portugal, é porque gosta muito daquilo que faz. Senão não estaria, então já estaria noutra profissão, e conheço colegas que abandonaram efetivamente a profissão e não eram maus enfermeiros, eram excelentes profissionais também. Mas para estarmos nesta profissão, creio que temos mesmo que gostar daquilo que fazemos. Depois temos a parte técnica, nós somos profissionais altamente qualificados, temos uma licenciatura, temos realmente a parte técnica, mas ninguém nos ensina na escola que temos ou que sorrir, ou que ser simpáticos, ou dizer que sim a tudo ao doente. Não, isso depois é uma questão da nossa própria personalidade e intrínseco. Efetivamente, os enfermeiros são dos profissionais de saúde que passam quase 24 horas à cabeceira do doente. Pronto, passando assim a explicação. A vigilância é feita por nós, a avaliação inicial é feita por nós, portanto, nós temos um método autónomo também no nosso trabalho. Nós avaliamos, planeamos as nossas atividades e tarefas e executamos e avaliamos os resultados também. Portanto, temos funções interdependentes, claro. Nem tudo é autónomo na enfermagem, mas isto para dizer que a nível do trabalho muitas vezes os ambientes são deteriorados exatamente pelo esgotamento, porque tratar de uma pessoa doente ou mesmo fazer nascer um bebê, portanto, nós estamos em todo o ciclo vital, né? Ajudamos a nascer, ajudamos a morrer. Mas vamos aqui mais para esta parte da doença grave ou do doente crítico ou numa medicina em que os colegas se deparam com uma taxa de mortalidade elevada, porque as pessoas realmente têm muitas comorbilidades e de idade avançada. Lidar com a morte não é algo de trazer por casa. É uma coisa que nos exige muito a nível físico e mental. E muitas vezes não conseguimos gerir, se calhar, tão bem as nossas emoções, porque também somos pessoas. Depois estamos a falar de um sistema que exige cada vez mais aos enfermeiros, e é natural que chega um dia que eu, se calhar, não me apetece sorrir para aquela pessoa. Não consigo, estou exausta. Tudo aquilo que eu tinha para dar, já dei se calhar naquele turno, já estou com, por exemplo, horas a mais, se calhar não consegui a minha folga semanal porque o serviço pediu e eu até fui fazer um turno porque uma baixa aconteceu. Portanto, estamos neste limite entre o ser pessoa e o ser profissional. E nós todos os dias temos que ter este equilíbrio. Eu ali costumo dizer, eu ali não sou a Sónia, eu ali sou a enfermeira. O que é que eu quero dizer com isto? Os problemas de casa ficaram à porta do hospital, se o meu pai, se a minha mãe, se alguém está mal, não me interessa, eu ali sou a profissional. E isto é uma exigência a nível emocional brutal. E eu costumo dizer, só percebe isto
quem é, ou quem tem o mesmo a nível de exigência, porque nós não trabalhamos com papéis, trabalhamos com pessoas. Um erro agora nosso... disseste, vou fazer um bocadinho de advogado do diabo. Tu disseste que vocês estão com o doente 24 horas por dia e depois falaste de exaustão e sobre turnos. Não pode haver aí um sofrimento ético, ou seja, cumplicidade. Sofrimento ético implica sempre cumplicidade com más práticas. Não é más práticas no sentido de estar a dar o medicamento errado, é não contestar a má organização do trabalho. Porque o que nós vemos hoje muitas vezes quando se entra em determinados cuidados de saúde é que de facto não está lá quem devia cuidar de nós. Frequentemente, em vez de vir o enfermeiro, vem o auxiliar, em vez de vir o médico, vem o enfermeiro. A certa altura não vem ninguém, a certa altura as pessoas estão, na verdade, sem acesso aos cuidados de saúde, ou sem acesso em tempo aos cuidados de saúde, e sem essa voz de afeto, porque isso não é secundário, as pessoas estão doentes, não podem ser... tu não sentes que as condições de trabalho estão realmente a impedir-vos dessa visão tão apaixonante que tu colocaste ao início? Ou seja... Sem dúvida. Quando não tenho recursos humanos para cumprir rácios adequados, já nem falo dos rácios que estão legislados, porque a Ordem dos Enfermeiros tem isso muito bem escrito. Já não falo dos rácios que deviam ser cumpridos efetivamente com a parte da Ordem. Aquilo não é cumprido em lado nenhum. Pronto. Então estamos a falar de serviços, serviços de internamento, por exemplo. 2 enfermeiros à noite para mais de 20 utentes internados. É natural que eu demore um bocadinho a chegar àquela campainha, tá bem? Claro. Hei de lá chegar, porque se dividirmos isto a meio, eu vou ter, imagina, no melhor das hipóteses, 10 a 12 doentes só para mim, para eu cuidar. É natural que demore um bocadinho a lá chegar. Não é que os profissionais não estejam lá, eles estão. Temos 2 bracinhos e 2 perninhas como os doentes que também estão lá internados e às vezes não conseguimos chegar com a maior brevidade possível como gostaríamos. Em contexto de urgência, que não sei se era esse o cenário que também estávamos que estavas também a... Também, mais não ou só, menos. não só, mas também. Em contexto de urgência, há uma organização muito particular, é um serviço muito particular, ok? Nunca trabalhei em urgência, mas sei que os colegas têm aquilo muito bem organizado e que não está propriamente ninguém ao abandono. No entanto, os recursos são escassos. E eles, para estarem a vigiar ou para estarem a cuidar de um doente, precisam de tempo. Portanto, não conseguimos estar ao mesmo tempo com 5, 6, 10 doentes. E isto é frustrante porquê? Porque nós chegamos em muitos serviços ao final do turno e parece que não fizemos aquilo que gostaríamos de ter feito. Claro. E isto acresce uma frustração diária. Por isso é que eu digo, para ser enfermeira em Portugal temos que gostar, porque nós vamos buscar a satisfação, não é no dinheiro ao fim do mês, isso garantidamente que não é. Claro. Não é, agora, para que não é nas condições... Um enfermeiro, em média, líquido, quanto é que leva para casa com tudo o que acabaste? Líquido não te consigo dizer, vou falar o ordenado base neste momento, no público a 35 horas, o base está a pouco mais de 1.500 euros brutos. Bruto. Significa 1.200 líquidos à volta disto. Bruto. Ana, quanto é que ganha um comissário de bordo, ou é muito variável consoante as companhias e os horários? É muito variável, porque... Há pessoas a ganhar 1.000 euros como comissários de bordo? Há pessoas a ganhar menos que isso nos primeiros anos, sim. Depende muito das companhias. Há as companhias low cost, depois há os contratos a termo, depois há quem faça longo curso, médio curso, depois nós somos pagos muitas vezes ao setor, ao número de voos que fazemos, portanto vai depender muito. Claro. Em caminho para a última questão... Só acrescentar claro que sim, informação. Estava a falar em bruto, ordenado base público, porque os enfermeiros, lares e PSS
ganham menos de 1.000 euros. Portanto, é só para fazer, não sei se depois podem fazer o reparo, ou posso dizer tudo outra vez. Não, nós acrescentamos essa parte. Pronto, sim, dizer então que no setor público, porque depois os enfermeiros lares e do setor social estão abaixo dos 1.000 euros e são enfermeiros também. Claro. Portanto, continua a haver aqui enfermeiros de primeira e de segunda no mesmo país. Para completar a resposta que me tinhas perguntado há bocadinho, as condições de trabalho impactam. Porquê? Porque se eu tenho horas a mais, se o ideal era ter mais enfermeiros naquele turno e não tenho. Ora, ou somos todos muito descontraídos, que às vezes é difícil, porque o trabalho é sério, o nosso trabalho é muito sério, portanto às vezes é difícil ter momentos de descontração. O que vai acontecer é que vamos andar um turno a correr, muitas vezes sem tempo para comer nem para ir à casa de banho. Isto traz bom ambiente no trabalho? Não me parece que traga muito bom ambiente de trabalho. Portanto, as condições de trabalho são estas. Claro. Eu encaminho para a última pergunta, penúltima, porque eu quero falar sobre a questão da reação ao pacote laboral ainda na última pergunta. Mas esta que eu queria é o seguinte: nós ouvimos sempre os responsáveis políticos, quando dizer políticos profissionais, a dizer que os sindicatos não podem fazer greves políticas. Esta ideia de que eles é que tratam da política e os outros trabalham, não é? É uma ideia que tem sido muito disseminada, mas ao mesmo tempo eu pelo menos tenho essa experiência muito gratificante. Eu e todos os meus colegas juntos, quando fazemos estudos do trabalho com várias estruturas sindicais, pensamos assim: pá, caramba, se este hospital fosse gerido por médicos e enfermeiros, isto funcionava lindamente. Mas já ouviram aqui os trabalhadores ferroviários a falar: mas claro, esse traçado é muito melhor. Aliás, nunca mais me esqueço dos trabalhadores do metro chamarem à linha circular a linha Madonna, porque passava na Lapa, em vez de passar na linha de Sintra ou na linha de Vila Franca, que é infinitamente mais importante para os trabalhadores. E o mesmo se passa com o pessoal de Voa e Cabine, quando a gente começa a ouvir falar: não, mas o turno devia ser assim, o horário devia ser... Tudo aquilo faz lógica. E evidentemente que nós estamos aqui perante um problema que se chama capitalismo, que é os trabalhadores nunca decidem aquilo que fazem. Ou seja, há gestores profissionais, supostamente brilhantes, embora todos os dias as coisas estejam piores, que decidem como é que vocês trabalham, e os trabalhadores não decidem como é que trabalham. Ao mesmo tempo, isso acaba por ter outra consequência que eu tenho refletido nela, que é, enquanto nós víamos os sindicatos do século XIX, e mesmo na segunda metade do século XX, sobretudo durante o período revolucionário, falar sobre o país, agora parece que as estruturas sindicais só podem falar sobre a linha C do contrato coletivo de trabalho. Estão a ver onde eu quero chegar? Ou seja, no fundo eu penso assim: quando a gente olha para a aviação, nós vemos os passageiros a serem tratados como... É verdade. Nós já não cabemos nos aviões. Os atrasos passaram a ser absolutamente normais e comuns. Não se... As nem filas um café, no CEF, por exemplo. as filas no CEF, quer dizer, há toda uma... A experiência é cada vez de menor qualidade. A experiência de andar de avião é... Há toda uma confusão com a política de malas e de bagagens por causa da competição entre as companhias. Antigamente falávamos com uma companhia de bandeira, tínhamos direito à mala de porão. E se não voávamos com essa companhia, sabíamos que tínhamos que pagar. Agora há todo um conjunto de tarifas. Tu não achas que o sindicato, vocês dirigentes sindicais, deviam falar sobre nós passageiros? E depois vou perguntar nós utentes, ou seja... ter esse olhar de dizer assim: não, nós queremos discutir Obviamente a qualidade de... Obviamente que sim, e há empresas que nos deixam ou fingem que nos ouvem em relação a serviços a bordo, por exemplo, de vendas, mas depois não quer dizer que apliquem aquilo que estamos a dizer. Mas há muitas outras empresas, e a nível político então é gritante, porque nós tentamos entrar, e vou lançar aqui só 2 ou 3 temas, por exemplo, a privatização da TAP. Não nos ouviram, nem quiseram ouvir, nem a nós, nem a centrais sindicais. Profissões de desgaste rápido. Ninguém nos quer receber do grupo de trabalho que foi criado em 2023 e que ainda não apresentou nenhum trabalho. É um grupo de trabalho específico, não apresentou nenhum trabalho. Ainda nada. E nenhuma das entidades que compõem esse grupo de trabalho nos responde. Nenhuma, ninguém nos quer ouvir. Em relação, por exemplo, aos serviços mínimos e os dias de pré-aviso, o que existe agora na lei não se aplica a nós,
porque estamos a falar de 10 dias úteis, que se transformam rapidamente em 14 dias ou 15 corridos, e com esse tempo uma companhia aérea consegue cancelar voos sem pagar indenização aos passageiros, por exemplo. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos causar dano aos passageiros, nós queremos entrar em confronto com a empresa e fazer a nossa luta. Portanto, há uma série de situações a nível de legislação que nós tentamos ser ouvidos e não somos. E realmente depois são tomadas decisões sem ouvir os trabalhadores e com conhecimentos pouco adequados à nossa realidade. Claro. Sim. Sónia, como é que tu olhas como enfermeira para tempos de urgência nas pulseiras amarelas de 20 horas, para mulheres a parir dentro de ambulâncias, para as pessoas já darem por adquirido, que eu penso que é das maiores conquistas destes governos nos últimos anos, foi que das maiores conquistas trágicas, é que as pessoas já dão por adquirido, têm que juntar um dinheirinho para tratar da sua saúde, quando nós tínhamos há 20 anos, entrávamos em qualquer hospital confiantes, não é? Podia não ser o espaço mais arranjadinho, até podia faltar pintar a parede, mas havia uma confiança que nós entrávamos ali e seríamos... Como é que tu olhas esta... Atenção que eu não estou aqui a pôr em paralelo o público e o privado, nós sabemos que a degradação do serviço privado, nem é preciso dizer lá para casa, porque toda a gente tem passado experiências dantescas no setor privado. Como é que o sindicato, como é que os sindicatos devem olhar para isso? Como é que o vosso sindicato, como é que tu, como dirigente sindical, olhas para isto? Olho com grande preocupação, porque também sou utente. E um dia todos havemos de precisar de ser cuidados, não é? Numa situação mais ou menos grave, havemos de precisar de cuidados de saúde. Claro que nos hospitais não existem só enfermeiros, existem médicos, técnicos, auxiliares, todos eles importantes na sua função e que fazem efetivamente o sistema funcionar. E se calhar todos eles têm pelo menos algo em comum. Se falarmos de carreiras e de progressão, se calhar explica porque é que as pessoas não se fixam no Sistema Nacional de Saúde ou no Serviço Nacional de Saúde e desistem e migram ou vão para outras profissões. Ou isso está intrinsecamente ligado ao subfinanciamento, ou seja, nós pagamos impostos, mas o Governo não transfere para os hospitais públicos de facto. O exemplo que posso dar, porque sou enfermeira, estou mais dentro da realidade, portanto eu tenho uma carreira com uma tabela salarial com mais de 15 índices remuneratórios, portanto nem que trabalhasse mais do que da minha idade, 100 e tal anos, nunca chegaria ao topo, e para saltar ou para progredir de um índice para o outro, temos o sistema maravilhoso do sistema de avaliação CIADAP, que não se adequa em nada àquilo que nós fazemos, mas é o sistema que existe de avaliação. Portanto, só daqui a 8 anos, se eu estiver neste momento a entrar, só daqui a 8 anos tenho uma progressão em que isso se traduz em valores remuneratórios em mais 200 euros. Portanto, eu tenho que trabalhar 8 anos para ganhar mais 200 euros. Brutos, estou sempre a falar em ordenado bruto, e em algumas posições nem chega a 200 euros, é os 150 euros, é isto que temos, isto em perspectiva de futuro é zero. E tu achas que isso impacta diretamente na prestação dos cuidados? Impacta no sentido, lá está, como não conseguimos recrutar pessoas, não conseguimos reter, temos uma grande rotatividade nas equipas, portanto estamos sempre a integrar pessoas novas, isto também leva a algum desgaste. Contratação, não conseguimos contratar o suficiente, porque as pessoas já nem sequer concorrem, há muitos colegas que estão a tirar o curso já a pensar qual é que é o país onde vão trabalhar a seguir, e isto é uma realidade que nós não tínhamos há 15, 20 anos atrás, não era esta a realidade, agora está um bocadinho diferente. No contexto particular das urgências de obstetrícia, é estranho fechar urgências, e vou explicar porquê. É estranho e não consigo mesmo arranjar uma explicação lógica para se fechar urgências, porque na urgência fechada os profissionais estão lá dentro.
E eu pergunto, e estão lá a fazer o quê? Então eu tenho lá os profissionais a trabalhar, supostamente. Há uma indicação que a urgência fecha, mas os meus colegas e os médicos estão lá na mesma dentro. Então porquê que fecha? Então porquê que fecha? E porquê? Então, porquê que com aqueles profissionais, isto é só uma questão, para todos refletirmos, porquê que com aqueles profissionais que eu tenho naquela urgência... Já percebi onde é que estás a querer chegar. Porque em vez de 10 partes, pelo menos 5 fazia-se. Com certeza, porque é que eu não esgoto primeiro os recursos daquela urgência. Posso não ter o número ideal, mas tenho lá alguém para trabalhar. Claro. Pronto. E aquela urgência não tem 0 médicos lá dentro. Tem médicos, enfermeiros, auxiliares. E então... É para gerar o pânico para as pessoas fazerem seguros no privado. Fecho a urgência porque falta, imagina, 1 ou 2 especialistas, e então é muito melhor fechar aquela urgência com os profissionais lá dentro e depois virem nascer em ambulâncias e em passeios de rua. Deixem-me em 30 segundos, sem confundir os meus desejos com a realidade, fazer-vos esta pergunta, às duas também. Vocês dão por adquirido que este Código Laboral vai passar, ou os sindicatos podem lutar contra isto com greves gerais, com organização de base, com protestos, com o que for necessário? Ana? Eu gostava muito que isso acontecesse, como é óbvio. Não é que goste de lançar pré-avisos de greve, pelo contrário, já foi falado aqui, são tempos muito, muito difíceis, muito extenuantes, mas sim, mas acho que, e não por setores, acho que todos os setores vão ser afetados de uma forma brutal se este pacote passar, e portanto sim, gostava de ver muito uma luta organizada de todos os setores, de todos os trabalhadores, para combater este pacote. Gostava. Sónia? Eu sou conhecida como muito crente e algo até às vezes ali, alguma pureza. Eu queria acreditar que ele não passasse efetivamente, que ainda estamos a tempo disso não acontecer. E vou manter esta réstia de esperança até ao fim. A passar, só relembrar os trabalhadores lá em casa que os sindicatos têm a força que os trabalhadores quiserem que eles tenham. Os sindicatos por si sozinhos não fazem propriamente milagres nem alteram realidades. Portanto, quando houver a necessidade dos sindicatos se organizarem para lutar contra esta aberração do pacote laboral que nos querem impor, é bom que haja então essa resposta também por parte dos trabalhadores. Muito obrigada às duas, foi maravilhoso ter-vos aqui. Obrigada. Ana Dias, Sónia Viegas, do Sindicato do Pessoal de Voo e Aviação Civil e de CITEU, do Sindicato dos Enfermeiros. Muito obrigada por esta conversa maravilhosa e muito inspiradora da vossa, enfim, da imensa dedicação que vocês têm à organização dos trabalhadores. Foi mesmo bom ouvir-vos. Muito obrigada, até para a semana.